Boa noite, almas de luz. Sejam bem-vindos ao canal. A luz que cura, fé que sustenta, cura que transforma. Às vezes, o dia termina e a alma ainda carrega tudo o que não foi dito, tudo o que ficou mal resolvido, tudo aquilo que o tempo não curou. E isso pesa. Pesa no coração, na mente e principalmente nos sentimentos e nas memórias que carregamos da vida e das pessoas. Você já se sentiu preso em lembranças que te ferem, em palavras que nunca foram ditas, em gestos que ficaram pela metade? Já desejou apagar uma dor do passado, mas ao mesmo tempo teve medo de esquecer completamente quem você foi? Essa oração é para você que está cansado de lutar contra o que sente. Para você que guarda dentro do peito histórias interrompidas, laços partidos, perdas não superadas. É para quem precisa, hoje, libertar a alma de sentimentos que travam a caminhada e curar memórias que ainda doem, mesmo depois de tanto tempo. Porque a verdade é que com o passar dos dias, a gente aprende a sorrir por fora e fingir força, mas por dentro continua convivendo com uma coleção de lembranças que moldam nosso presente. Só que muitas vezes, o que carregamos não constrói. Pelo contrário, limita, adoece, paralisa. E é aí que entra o poder da noite. A noite é o tempo do recolhimento, da introspecção e do silêncio. É quando o corpo descansa e o espírito encontra a chance de se refazer. É quando Deus fala de maneira mais sutil, mais profunda, tocando onde ninguém mais chega. E é por isso que agora é o momento ideal para pedir cura. Cura para os sentimentos confusos, para as emoções que nos afastam da paz e para as memórias que ainda carregam dor. Você já reparou que algumas memórias vêm carregadas de peso emocional, como se ainda estivessem acontecendo dentro de nós? Uma discussão antiga, uma perda inesperada, uma traição, um abandono. E mesmo que já tenham passado anos, basta um pensamento para tudo voltar como se fosse ontem. Isso acontece porque a memória emocional não obedece ao tempo do relógio. Ela se ativa pelos gatilhos da alma. E hoje, nesta noite, queremos pedir que Deus atue justamente nesses lugares onde o tempo não conseguiu curar, onde a razão não foi capaz de explicar e onde o coração não encontrou consolo. Queremos entregar tudo aquilo que nos impede de seguir em paz. Mas será que estamos realmente prontos para deixar ir o que nos feriu? Será que conseguimos abrir mão da mágoa, do ressentimento ou da culpa que vem junto com certas lembranças? Essa é a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos. Porque restaurar sentimentos e memórias não significa apagar o que vivemos, mas sim resignificar. É transformar a dor em aprendizado. É olhar para o passado com gratidão por ter sobrevivido, mesmo que tenha doído. É entender que aquilo que hoje nos pesa pode amanhã se tornar a chave da nossa libertação. E se você chegou até aqui sentindo esse chamado no peito, talvez seja porque sua alma está mesmo pronta para esse processo. Talvez o céu esteja abrindo um espaço novo na sua vida. E a chave para isso seja justamente essa entrega de agora. Um instante de rendição sincera, onde você solta o controle e deixa que Deus restaure o que você não consegue mais segurar. Quando falamos em restaurar sentimentos e memórias, precisamos entender que o primeiro passo não é esquecer. Muito pelo contrário, o primeiro passo é encarar. Olhar para dentro com honestidade. Admitir que doeu, que ainda dói e que mesmo tentando seguir, algumas partes de nós ficaram congeladas naquele momento, naquela palavra, naquele gesto que não se completou. Muitas vezes, nos obrigamos a ser fortes, a seguir em frente como se nada tivesse acontecido, a colocar um sorriso no rosto para não preocupar ninguém. Mas à noite, quando tudo silencia, a verdade aparece. E a verdade é que existe um espaço dentro de nós que pede cura, que implora por paz, que grita por libertação.
Alguns sentimentos que guardamos foram provocados por palavras que não queríamos ter ouvido. Outros, por silêncios que nos feriram ainda mais. Existem memórias que se repetem como ecos dentro da mente, trazendo de volta sensações que não sabemos como apagar. E nessa confusão emocional, a alma vai se perdendo, tentando encontrar sentido no que já passou. Mas é importante lembrar, o que aconteceu faz parte da sua história, mas não precisa definir o seu futuro. O que foi vivido teve um tempo, um contexto, uma dor, sim, mas hoje você está em outro ponto da jornada. E mesmo que pareça impossível, Deus pode restaurar tudo aquilo que a vida machucou. Sabe por quê? Porque quando colocamos nossas feridas nas mãos dele, elas deixam de ser feridas e se tornam caminhos de cura. Deus transforma cicatrizes em testemunhos. Onde antes havia tristeza, ele planta serenidade. Onde havia raiva, ele semeia entendimento. Onde havia mágoa, ele derrama compaixão. E é exatamente isso que você vai pedir hoje. Não apenas esquecer, mas ressignificar. Não apenas seguir, mas se sentir inteiro de novo. Porque restaurar memórias é dar novo significado ao passado. É olhar para trás e perceber que mesmo na dor, Deus esteve ali. Que mesmo nos momentos mais escuros, Ele não te abandonou. Muitas vezes, Ele nos carrega quando nem percebemos. Ele age em silêncio, mas age profundamente. Por isso, mesmo que sua mente diga que não há mais jeito, que certas dores são incuráveis, lembre-se, o que você não consegue restaurar com a força do pensamento, Deus restaura com o toque da graça. Confie nesse processo, essa noite é sagrada. O que você veio buscar aqui não é só uma oração, mas um movimento interior de transformação. E mesmo que hoje ainda pareça confuso, a cura começa com o seu sim. O sim para se libertar, o sim para recomeçar, o sim para viver sem carregar pesos que não te pertencem mais. Essa jornada que você está fazendo hoje não é sobre apagar o passado, é sobre fazer as pazes com ele. E isso começa quando você entende que sentimentos guardados por muito tempo acabam criando raízes. Raízes de dor, de culpa, de autopunição. E nenhuma alma cresce em solo envenenado por emoções não resolvidas. É necessário arrancar essas raízes, não com raiva, mas com coragem. Não com pressa, mas com verdade. É preciso tocar no que dói, não para se ferir mais, mas para curar. Para colocar luz onde antes só havia escuridão. Você já percebeu como algumas lembranças voltam repetidamente? Às vezes, sem razão aparente, mas quando menos esperamos, lá está aquele pensamento de novo. Aquele sentimento antigo que juramos ter superado. Isso acontece porque existe algo que ainda precisa ser olhado com mais amor, mais compreensão, mais compaixão. E o amor de Deus é mestre nisso. Ele não acusa, ele acolhe. Ele não aponta, ele cuida. Ele não exige, ele convida. E neste momento, ele te convida a abrir o coração, a entregar tudo aquilo que te pesa, a liberar os espaços internos que foram ocupados por dor por tempo demais. Porque quando o amor entra, a dor não tem mais espaço. Quando a luz chega, a escuridão precisa ir embora. E quando Deus age, até as lembranças mais pesadas podem se tornar memórias de superação e não mais de sofrimento. Talvez hoje você esteja lembrando de alguém que partiu, de uma amizade que acabou, de uma relação que se perdeu no tempo. Talvez esteja lembrando de algo que fez e se arrepende, ou de algo que não teve chance de fazer. Seja qual for a sua memória, entregue agora, libere agora. Peça a Deus que tome em suas mãos o que você não consegue mais carregar. Restaurar sentimentos é também restaurar o nosso olhar sobre nós mesmos. É permitir que a culpa seja transformada em aprendizado. Que a vergonha seja purificada pela verdade. Que o medo seja acalmado pela fé. E tudo isso começa agora.
porque você escolheu estar aqui. Você escolheu parar um momento da sua noite para se reencontrar consigo mesmo e com Deus. E isso não é pouca coisa. Isso é o início de um novo ciclo. Um ciclo onde suas memórias não te prendem mais, mas te libertam. Senhor, nesta noite santa eu me coloco diante de Ti com toda a verdade do meu coração. Carrego lembranças que doem, sentimentos que me pesam, histórias que ainda não consigo entender. Por isso venho pedir: toca em mim, Senhor. Toca nas feridas antigas, nos espaços vazios, nos momentos que ficaram congelados no tempo. Restaura em mim o que foi quebrado. Refaz os caminhos do meu coração. Traz paz onde houve guerra, compreensão onde houve conflito, amor onde restou dor. Ajuda-me a soltar o que já passou, a liberar o que não posso mais controlar. Conduz minha alma à leveza, ao perdão, ao acolhimento. Lava minhas memórias com a Tua misericórdia, purifica meus sentimentos com a Tua presença. Não quero mais viver preso no que já foi. Quero ser livre, quero ser inteiro. Quero olhar para o passado sem dor e para o futuro com esperança. Fica comigo esta noite, Senhor. Cura meu interior, restaura meu espírito e que a Tua luz seja minha companhia até que o novo amanheça em mim. Amém. Agora, para fecharmos esse momento de fé, vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se essa oração tocou seu coração, se essa mensagem trouxe conforto à sua alma, compartilhe com alguém que também precise restaurar sentimentos e memórias, porque às vezes é assim que a cura começa. Uma alma de luz tocando outra. Inscreva-se no canal A Luz que Cura e ative o sininho para receber todas as nossas orações e mensagens. Nos encontramos novamente amanhã, às 6 horas da manhã, para mais um momento de luz, fé e transformação. Muita luz para você.